Leila desfere outro ataque ao Flamengo, derruba a liminar e Mengão dará o troco. Várias outras notícias do dia a dia do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, botão aqui embaixo, meu filho. Se inscreva, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Se inscreveu mesmo? De verdade aqui embaixo? Então vambora que tem muita coisa pra gente conversar. Hoje é quarta-feira, dia 12 de novembro e faltam 17 dias para a final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras, diretamente de Lima, no Peru, meus amigos. E ó, elenco rubro-negro na sua totalidade se representa o CT Ninho do Urubu hoje para esse embate, né, para essa preparação para o confronto da partida diante da equipe do Sport no próximo sábado, dia 15, diretamente da Arena Pernambuco, meus amigos. Pois é, daqui a 3 dias aí é data FIFA, mas é data FIFA com jogo do Flamengo. Não vai ser aquela data FIFA monótona que a gente está acostumado, sem jogo do Flamengo, sem nada. Tem os seus problemas ali, né? Sem 7 jogadores. Entretanto, pelo menos tem jogo de clube, né? Não é só jogo de seleção, olhando aí o copo meio cheio. Já tem aqui o cronograma do Flamengo, a agenda profissional do futebol do Flamengo aí durante essa semana. Hoje o treino é às 9h30 da manhã. Amanhã, na quinta-feira, treino às 9h30 da manhã. Na sexta-feira, treino às 9h30 da manhã. E, cara, em que pese os desfalques dos jogadores que estão nas seleções, o próprio Felipe Luiz falou na entrevista coletiva do último jogo que às vezes ele não se identifica com o time e que alguns conceitos, em função da falta de treinamento e a recorrência de jogos, acabaram se perdendo durante o tempo ali no time do Flamengo. Como, por exemplo, ele diz que o Flamengo está entrando muito rápido num jogo de ida e volta e que é pior para o Flamengo, né? Que o Flamengo, ele, além dele se defender bem quando não tem a bola, ele se defende sobretudo quando ele tem a posse de bola, porque a bola é a arma do jogo. Se você a tem, o seu adversário não te ataca. Então, ele valoriza muito esse conceito de posse de bola, de manter a posse de bola, até, eventualmente, o adversário está fechado, você não consegue entrar, mas vai, trabalha a bola, que em algum momento vai abrir uma brecha, não força a jogada. Então, esses treinamentos, né, disponíveis em sequência, 3, tudo bem que tem os desfalques, serão muito produtivos, tá? Serão produtivos para, muito produtivos, né? Para que o Felipe Luiz, ele restabeleça determinados conceitos. Lógico, se tivesse todo mundo, ia ser melhor. Na própria sexta-feira, após o treino, tem almoço, às 3 horas da tarde, o Flamengo viaja para Recife, para enfrentar o Sport. No sábado, o jogo é às 6h30 da tarde contra o Sport. E às 11h30 da noite, o Flamengo já volta à cidade do Rio de Janeiro, Rio-Recife, mais ou menos 2h30 aí, de viagem, né? É uma viagem longa, né? É mais perto do que o jogo contra o Fortaleza lá no Ceará, mas é uma viagem longa ali também. Então, os atletas vão chegar na madrugada do Rio de Janeiro, mas vale lembrar que o Flamengo está disponibilizando ali o ônibus, caso os atletas queiram voltar no ônibus, porque proporciona uma segurança maior a eles, né? Ainda mais pousando ali de madrugada no Galeão, beleza? Galera, sobre renovação contratual de Felipe Luiz, ele quer continuar o trabalho, o Flamengo também pretende renovar o seu contrato. O treinador deixou a negociação com o staff, né, a sua equipe que cuida da sua carreira, e BAP faz questão de comandar a conversa, ou seja, o próprio presidente do Flamengo, para além de José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo. Enquanto isso, o Felipe foca na reta final da temporada com o elenco e eu não acredito nisso, tá?
E um dia que eu falei isso aqui, o pessoal entendeu mal. Eu acredito que isso vai estar condicionado à vitória na Libertadores e no Brasileiro, ou então pelo menos um dos campeonatos, tá? A gente já viu, evidente, que em outra gestão, treinador sendo demitido mesmo que campeão, que para mim foi um erro, aquela época com o Dorival Júnior. Então espero que essa gestão não faça o mesmo com o Felipe Luiz. E mesmo que ele não vença o Brasileiro e a Libertadores, o que eu não acredito que vai acontecer, nós vamos levar, tá? E aí é confiança na equipe, não é soberba. Tem que renovar o contrato. Que isso, Pedrão, que absurdo, é lógico que tem que estar condicionado. Aí a gente vai entrar no mesmo ciclo. Quem entra no lugar? Olha o Abel Ferreira quanto tempo está no Palmeiras. A Leila teve que segurar em momento chapé. Foi eliminar o CRB na Copa do Brasil. É bem verdade que o escorregão do Andrés fez a manutenção dele no cargo, porque se ele perde aquela Libertadores, ele seria demitido no outro dia, não tenho dúvida. E aí jamais teria tal era Abel Ferreira no Palmeiras. Mas a Leila segurou. A gente critica aqui muito a Leila, falaremos da Leila, mas ela fez a manutenção do cara sob pressão. Então tem que ser profissional. Pessoal, informação aí acerca de Pedro, atacante do Flamengo. Pedro vem evoluindo muito bem e planeja voltar aos treinamentos com bola ainda nessa semana, possivelmente hoje, torcedor rubro-negro. A ver aí, no Vídeo da Tarde, a gente vê melhor essa situação. O atacante segue apresentando boa evolução na sua recuperação da lesão, da fratura no braço, no antebraço, né? E o Flamengo já planeja o seu retorno aos treinos com bola, junto com o grupo. O camisa 9 deve trocar a imobilização por baixo do cotovelo ainda nessa semana, e o que aumentará a sua mobilidade, ou seja, ele está com uma imobilização ali mais rígida, ele vai trocar essa que é bem rígida por uma que lhe proporcione, né, mantenha ali, né, a situação parada do braço dele, mas que lhe proporcione maior mobilidade, tá? Para ele não perder mobilidade, e também leve, para que não fique um peso, né, um desequilíbrio. Com essa mudança, o jogador iniciará imediatamente trabalhos leves e individuais. Primeiro individuais com bola no campo, depois, posteriormente, com o grupo. A expectativa é que ele retorne a treinar com o restante do grupo em atividade de impacto moderado, sem história enfim, paulatinamente. Apesar do avanço, a presença do Pedro na final da Copa Libertadores internamente é tratado como uma incógnita, mas eu tenho uma informação de que ele vai sim para essa final. Mas os caras não vão oficialmente falar isso, evidente, senão eles jogam uma pressão em cima do cara. É a instituição falando, né? O retorno efetivo aos gramados dependerá fundamentalmente do quanto o atacante se sentir seguro e confiante. Então, parte do atleta também, né, além dos exames de imagem para evidenciar a consolidação ali da cicatrização da lesão, além de tudo isso, é do individual do atleta. Tá se sentindo seguro, tá se sentindo bem, a dor já reduziu. Quando, né, se porventura encostar em alguma coisa, dói muito, dói pouco, como é que tá? Aí parte da resposta do jogador, do corpo do jogador, e ele verbalizar naturalmente isso. Mas eu estou otimista que ele estará sim na final da Libertadores, de acordo com algumas apurações. Há quem diga até que na partida diante da equipe do Fluminense, no dia 19 no Maracanã, é uma quarta-feira, ele já estará disponível, né? Na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, né, o jogo diante da equipe do Fluminense, às 9h30 da noite, no Maracanã, mando de campo do Fluminense. Plano de fair play financeiro da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, começará em janeiro de 2026 e será implementado gradualmente até 2029. Então, fair play financeiro, pá, não vai acontecer assim.
vai ser implementado devagarzinho ali, coisa e tal, de forma leniente ainda, com algumas questões de alguns clubes. Mas vai ser implementado. Isso já é um passo importante na minha visão. Os clubes terão que limitar os gastos com elencos a 70% da receita, ou seja, não é limitar os gastos a 70% puramente, 70% da receita. Por exemplo, Flamengo fatura 1 bilhão, só vai poder ter gasto com o elenco até 700 milhões. Passando disso, está ferindo o regramento do fair play financeiro. E o Flamengo já não precisa nem fazer, porque já passou do bilhão, né, a receita do Flamengo. E os clubes precisarão manter o endividamento de curto prazo abaixo de 45%, tá? Então não vai poder sair contratando, se endividando, que se dane a receita. Não. Até 45% no curto prazo. Em caso de descumprimento, haverá punições que vão de advertência até rebaixamento do clube. Eu não gostei muito disso. Advertência? Advertência? Aí vai ficar divertindo toda hora? Vai mandar vizinho? Tem que tirar ponto, tem que... não pode contratar, sabe? Mas ok. Ele foi traçado um paralelo entre a menor punição e a maior, que seria o rebaixamento. Clubes em recuperação judicial terão regras específicas. O projeto também prevê controle de dívidas, equilíbrio financeiro e fiscalização rigorosa a partir de abril de 2026. Espero que se aplique, né? E espero que as possíveis pedaladas e dribles que os clubes tentarão dar sejam mitigados pela CBF. Que todas as brechas sejam ali cercadas para que não permita esse tipo de coisa. Que mesmo na Europa tendo fair play financeiro, os caras lá driblam pra caramba, viu? O próprio Textor estava promovendo dribles e mais dribles lá na questão do Lyon, mas pegaram, meu filho, não dá, baniram ele de lá. Né? Justiça derruba a liminar do Flamengo e libera 66 milhões para clubes da Libra em decisão que representa um revés para o Flamengo. A desembargadora Lúcia Helena do Passo, da Justiça do Rio de Janeiro, derrubou nesta terça, ontem, a liminar que havia obtido para bloquear o repasse de verbas da Libra. A decisão anterior, favorável ao rubro-negro, havia travado 83 milhões. Com a nova determinação, a magistrada manteve o bloqueio parcial de apenas 17 milhões e autorizou o repasse imediato de 66 milhões aos cofres das outras equipes. Esse valor liberado é composto por 60 milhões ligados aos critérios de audiência dos direitos de TV, mais 6 milhões referentes a outros critérios estabelecidos pela Liga que o Flamengo também havia conseguido bloquear judicialmente. Segundo a decisão, a Libra agora terá um prazo de até 5 dias para definir a divisão de cotas e efetuar o pagamento do recurso principal de 60 milhões aos clubes que aguardavam a verba, beleza? Olha, mantém aí 17 milhões, muitas pessoas dizem que esses 17 milhões seriam referentes à parte do Flamengo. Entretanto, o Flamengo, ele reivindica uma parte maior. O que vai acontecer é que, não definido o critério da audiência, se definir no futuro e o Flamengo, porventura, vir a ganhar mais, ele vai ser lesado. E aí o dinheiro já repassado para os clubes, esse dinheiro não vai voltar para a Libra para acrescentar na verba de audiência do Flamengo. Ele não vai voltar mais. Se o clube dá calote em contratação, não vai dar na Libra. Agora vocês têm que devolver. Então, cara, o Flamengo tinha que sair dessa Libra. Para mim, o Flamengo, olha, não tinha nem que ter entrado. Foi um erro isso. Olhe para o exemplo passado. Olhe o Clube dos 13. Olhe o que aconteceu lá atrás. Em nome da união do futebol brasileiro, criou-se o Clube dos 13. Lógico, a CBF falou também
que não tinha condições de realizar o campeonato e depois apunhalaram o Flamengo pelas costas, roubaram um título que estava na Gávea, a Taça das Bolinhas, sequestraram. Depois, no tapetão, o Sport foi decretado campeão, sendo que foi rebaixado em 86. Aí me vem Leila Pereira falar o seguinte: o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu podia trazer os atletas com o Vitor Roque no meu avião da seleção. Respondi prontamente que sim. É esse o espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar. Ô, dona Leila, você de novo falando em coletivismo. Sendo que, cara, bicho, você ganha dinheiro em cima de juros que a Crefisa aplica, juros esses que endividam cada vez mais, sobretudo os velhinhos. Cadê a coletividade com os velhinhos e as outras pessoas, dona Leila? Você querer falar, criticar o individualismo, quando você só pensa em você mesmo a partir do momento que você... Vamos tirar da ossada profissional dela no ramo da empresa. Vamos falar do futebol. A partir do momento que você coloca um gramado sintético, você está pensando só em você. Em como você vai lucrar mais, colocando mais shows no Allianz Parque. Eu sei que o dinheiro vai para a W Torre porque é de fato a dona do estádio. Né? E você sabe também que a grama sintética, financeiramente, é mais barato do que manter um gramado natural. E os clubes que jogam no gramado natural, que não estão acostumados com o sintético, você pensa neles? E o Cuiabá, que não recebeu ainda o dinheiro que o Corinthians deu calote, você pensa neles? Você em algum momento tece alguma crítica em relação à postura desses clubes? Como é que você quer falar em coletivismo? Só porque vai dar carona no seu avião? O Flamengo não precisa do seu avião. O Flamengo tem dinheiro para fretar o voo dos seus próprios atletas. Não é o caso do Pedrinho, mas do Pedrinho do Cruzeiro, mas do Pedrinho do Vasco te pediu porque o Vasco, meu irmão, tá endividado até a borda do barril. É lógico que é de serventia. Porra, a carona no avião, eles não vão gastar nada. Sabe, quer se colocar como boazinha? De boazinha não tem nada, gente. Olha os escândalos, os indiciamentos que estão brotando aí da Crefisa. Como que ele é boazinha? Empresta dinheiro a juros baixos, então. Vamos pensar no coletivo da sociedade no geral. Empresta dinheiro a juro baixo. Ou só vale para quando é do interesse do Palmeiras? Quando a CBF foi encurtar o calendário do futebol brasileiro, o que você pensou? Você pensou na sua relação política com o presidente da CBF, da sua relação política com a instituição. Você não pensou no Flamengo. Você não pensou no São Paulo, que tudo bem, depois foi eliminado. E agora você, o teu time, em virtude dessa sua vontade de manter boas relações, politicagem, também vai ser prejudicado porque vai ser jogado durante a data FIFA, porque encurtou o brasileiro. O brasileiro iria para além do dia 7 de dezembro. Iria além disso. E você não pensou no todo, no coletivo. Quando foi feita uma proposta para unir as duas ligas, a Liga Forte União e a Libra, você foi contra. Então como é que a gente vai partir de uma coletividade a partir do momento que existem duas ligas? Não existe. É mentira. É simplesmente mentira e falso esse discurso. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe o teu like. Tamo junto. Saudações, Bruno.